Seja bem-vinda, seja bem-vindo hoje aqui no canal. Toda vez que eu vou falar, o meu filho Jorge, de 4 anos, ele fala junto. Então hoje, aqui no canal, a gente vai refletir sobre um tema que me incomoda muito, que é não ouça notícias. Como assim? Não assista a um jornal, não leia um periódico, uma revista, não entre num site que te traz jornalismo profissional? Ser alienado, é isso? Eu ouço muitos gurus ou novos gurus, ou até gente da antiga dizendo o seguinte: não leia notícia, não acompanhe aquilo que acontece. Pois bem, é sobre isso que eu quero falar com você. Como assim não acompanhe aquilo que acontece? O jornalismo profissional, mais do que nunca, é necessário por um só motivo. Primeiro, ele carimba, ele chancela, ele dá um endosso daquilo que realmente é válido, daquilo que realmente ele apurou, e não só uma opinião. Opinista tá cheio por aí. Jornalismo profissional, aquele que apura, aquele que vai atrás das notícias, aquele que informa de verdade depois de ter buscado os muitos lados daquela história, é o que realmente valida uma informação. Ele pode trazer o contraditório, ele pode identificar números que alguém que tem uma simples opinião jamais poderia fazer. Cuidado quando você escuta alguém te dizer: não lê notícia, não vale a pena, vai te fazer mal. Isso é alienação. Numa crise como a gente está vivendo, por exemplo, é impossível você não acompanhar as notícias. Ou você vai se basear só na opinião de um ou de outro, ou só nas falácias, nas mentiras, nos discursos de ódio, ou até discursos do bem, de um ou de outro. O trabalho aqui o tempo todo é a gente identificar, ter um senso crítico para verificar aquilo que faz bem para a gente, ou aquilo que importa, ou que não faz bem muitas vezes. Não são todas as notícias do meu dia a dia que eu gosto de ler, mas eu preciso me informar. Como é que você vai chegar numa entrevista de emprego, por exemplo, sem saber o que acontece no teu mercado? Sem saber quais foram os últimos escândalos, as últimas aquisições, as últimas fusões, quem são os role models ou os modeladores do teu mercado? Se você vai conversar numa roda a respeito de política, de economia, os rumos que o país está vivendo, como é que você vai fazer sem se informar? Se você vai debater cultura, uma música nova que está rolando, um hit, ou um vídeo que polemizou, um meme, uma cultura pop, sei lá, de um reality show ou de um programa de televisão. Ah, mas eu não assisto televisão. Tá bom. Uma Netflix, como é que você se aprofunda nas séries da Netflix? Buscando jornalismo profissional, lendo matérias a respeito daquilo. A gente chama de cross-mídia. São muitos temas espalhados por vários canais. Só que você não consegue ir além se você se permite ou se você se propõe a não se aprofundar. Eu costumo brincar muito com a minha mulher Elisa a respeito de temas que ela fala: mas como é que você sabe isso? E eu respondo: eu leio. E eu leio mesmo, assisto TV aberta, ouço podcasts diversos, escuto o contraditório, vou atrás de, enfim, de assuntos que não são do meu dia a dia. Mas eu preciso estar bem intencionado, eu preciso querer que isso aconteça. E isso me permite furar várias bolhas, isso me permite conversar com várias pessoas. Saber que o meu mundo não é o meu umbigo, tem muito mais coisa acontecendo, coisa mais legal, mais interessante até. E coisas que eu não gosto, que eu preciso ler, identificar, para eu poder criticar, para eu poder argumentar em cima. Eu não consigo ter uma argumentação rica se eu apenas vejo o mesmo ponto de vista. Isso é tão básico, isso é tão óbvio. Além de tudo, as fake news ajudam muito o jornalismo profissional. As fake news ajudam muito quem quer de verdade se projetar como alguém crível, alguém que as pessoas seguem porque traz informação, porque pesquisa antes de falar. E por um motivo simples. Porque quando todo mundo está falando asneira, quando todo mundo está inventando, trazendo coisas que não existem, vai lá o jornalismo profissional e apura, e sequencia, e traz mais lados. E quando você se informa com quem te informa de verdade, automaticamente você está dizendo para os outros: olha, você pode falar o que você quiser, mas as fontes fidedignas, os profissionais dessa história estão dizendo isso. Então você curar, selecionar aquilo que você põe para dentro é também um asset, é também um ativo desse novo mundo em que cada um fala o que quer.
em que cada um se vende como quer. Por isso que é tão importante também quando você for se projetar, que você tenha a chancela, o carimbo de instituições verdadeiras, de instituições que trabalham isso há muito tempo, que endossam aquilo que você está escrevendo. As colunas de jornal, por exemplo. Quando você se vende e você aparece numa matéria de televisão ou no rádio, é muito importante ainda. Parece que não, mas é muito importante. Eu posso falar o que eu quiser de mim na rede social. Mas quando eu tenho uma Época Negócios, uma CNN, quando eu tenho uma Jovem Pan, uma CBN, quando eu tenho uma TV Globo, uma Record, endossando aquilo que eu estou dizendo, a minha mensagem ganha força. E acima de tudo ganha credibilidade. Porque eles ali estão o tempo todo pensando o que pode ser real e o que não pode ser real. E trazendo essas versões. E aí vem a questão da manipulação. Você vai me dizer, bom, esses números ou esses nomes que você citou aqui também têm uma visão própria. Que bom! Cada vez mais é melhor e mais importante que as televisões, rádios, portais e afins tenham mesmo um lado. Senão a gente é manipulado sem saber. É melhor que elas digam eu torço para esse, ou eu vou com aquele, ou eu endosso essa linha de pensamento, do que ela dizer qualquer coisa e você não saber para onde você está indo. Como aconteceu muito tempo aqui, durante muitas décadas. Agora, pelo menos, a gente tem os veículos que se posicionam. Se você não gostar, você não precisa ler. Você não precisa acompanhar. Você vai aonde você se sente melhor. Mas é importante que você tenha visão do todo, do contraditório, que você não consegue formar uma argumentação plausível se você não escuta várias frentes, se você não escuta e não lê quem você não gosta. E não gostar de alguém não significa que essa pessoa não tem opinião. Ou não significa que você precisa invalidar a opinião do outro, ou que essa pessoa pior não possa existir. Ela não precisa ser cancelada caso você não concorde. E quando você concorda, você precisa ter senso crítico. Porque o final dessa percepção toda é uma só. Quando você escuta alguém e você é parceiro, não necessariamente você precisa ser cúmplice. Quando você é parceiro de alguém, você não precisa ser cúmplice. Você pode ouvir, internalizar e dar uma devolutiva contrária. Algo que você não concorde, que você não compactua. Mas você ouviu, você respeitou e você acolheu. E isso se chama comunicação assertiva. Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, leva essa mensagem a mais pessoas. Toda terça e quinta tem um vídeo inédito aqui para você. Eu também tenho um canal no Telegram, 5.300 pessoas, um canal verificado chamado Autoperformance, com dicas de carreira, com dicas de comunicação, com reflexões diárias e, claro, muita mentoria gratuita para você. Até o próximo vídeo.